Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. E fique muito importante, Pete, registrado, que isso não impediu de Fred Gomes, que faz um excelente trabalho, acabou, agora um pouquinho, tem 1 hora e pouquinho, 2 horas aí, a confirmação que o Flamengo contratou Matias Vinha. Né, Pete? Que essa questão de Vinha, agora ele veio mesmo, Matias veio. Matias veio. Matias virá. Matias virá. Ô Vitor, como é que joga o Matias Vinha? Eu lembro dele muito no Palmeiras, mas na Roma ele até se tornou um zagueiro também com o Mourinho. Mourinho transformar um cara em zagueiro. Mas enfim, lá ele jogou como zagueiro também, tava no Sassuolo. Você que, cara, sabe muito de tática, conhece muitos jogadores, a forma como o jogador joga, como que o Matias Vinha pode se encaixar nesse Flamengo do Tite que hoje só tem o Ayrton Lucas, que isso aí a galera já conhece mais, né? Então, o que eu posso falar, assim, eu vou falar muito aqui sobre o Vinha, até porque é o que tá aí na pauta. Já estudei ele bastante, eu vi, antes de estudar um jogador, eu vejo 8 jogos inteiros do cara, no mínimo 6, no máximo 8 inteiros. Eu vou pegando contexto diferente, cara jogando fora, jogando em casa, jogando contra times também clubes. Que jogam diferente, né? É isso. E por times, no caso dele, jogando por times que jogam também diferente. O Vinha, desde que saiu do Palmeiras, cara, ele sofreu bastante por vários motivos. Mas começando ali do Vinha, eu acho o seguinte: Flamengo, com a grana que o Flamengo tem, que pro Brasil é muito, pro mundo é médio, né? Ele, para substituir um jogador como Felipe Luiz, ele tinha, digamos, uma gama de tantos laterais no mundo. E dentre a gama possível de substituição do Felipe Luiz, o Flamengo não poderia reforçar melhor. O Flamengo não conseguiria contratar um lateral melhor do que o Vinha para substituir o Felipe. Nem o Alexandro? O Vinha tem muito mais a ver com o que era o Felipe Luiz como jogador do que o Alexandro. E quando você vai para os indicadores de desempenho, e acho que eu fui feliz nisso quando eu fiz a análise do Vinha lá no canal, porque eu trago o Vinha, trago as qualidades dele, trago comparativos com o Alexandro, Itália versus Itália ali na Liga, e com o Felipe Luiz, Brasil versus Brasil aqui na Liga, no Brasileirão. Então, assim, o Matias Vinha, ele tem uma capacidade de construção por dentro, o que torna ele de um cara diferente do Ayrton Lucas. Então, para fazer diferentes funções, o Tite vai ter um cardápio variado de 2 ótimos laterais. O Ayrton, a torcida fica de altos e baixos com ele, normal, qualquer relação afetiva. Mas o Ayrton também é um ótimo lateral. O Flamengo passa a ter 2 laterais completamente diferentes entre si, que podem entregar coisas diferentes. Por exemplo, se o Tite opta por jogar um jogo com o Cebolinha e tá sem o Gerson, o Cebolinha é um cara que puxa muito pra dentro e joga muito como um meia, né? O Cebolinha é muito o cara da ação, penúltima ação, antepenúltima ação. Se o Cebolinha tiver uma sequência de uma temporada inteira, você vai ver ele dando a quantidade de passe-chave que o Arrascaeta dá. Talvez até mais. Quantidade de finalização, ele vai ser possivelmente o que mais finaliza. Então ele é um cara que joga muito pra dentro. Mas ele é um cara que recebe as bolas na linha lateral ali. Então, se você tem o Cebolinha, talvez faça mais sentido você ter ali um cara que vai construir mais por dentro. Você tem um Vinha. Mas se tu tem o Bruno Henrique, que é um ponta fechado, ou um segundo atacante, pode ser legal tu ter um cara de profundidade. Como a Ayrton, né? Exato. Então... Até como teu adversário joga também, né? Exato. E tem muito isso, né? O Castanha falar sobre isso vai saber falar melhor do que eu. Mas assim, se você tem um adversário que o lado fraco dele é o lado direito, aí você tá buscando um time com diferentes alternativas pro lado esquerdo. Do lado direito, isso também, na formação do elenco, o Flamengo também aparentemente está tentando, né? Se vier o Luiz Henrique, por que outro ponta? Por que um ponta direito que vai jogar com 2 pontas? Sempre falei que não vai fazer isso, ele vai fazer os 4 meias na maioria dos jogos, mas ao querer ter um outro ponta, ele pode espelhar a equipe, inverter a dinâmica, atacar um outro lado fraco. Gerson e De La Cruz são muito versáteis. Então, com o Vinha, o Flamengo passa a ter um cara que possa construir por dentro muito melhor do que o Ayrton. E, defensivamente, um cara dominante, né? Um cara muito bom defensivamente.
Uma curiosidade sobre o Vinha, muita gente fala, assim, até errando, né? Algumas pessoas errando. Desde que saiu do Palmeiras não jogou. A gente precisa entender o fracasso do Vinha na Roma. Não tem fracasso do Vinha na Roma. Ele chega num momento em que a Roma jogava no 4-2-3-1 e o lateral esquerdo da Roma era ali, talvez, o melhor lateral esquerdo do mundo, que era o Spinazzola. Só que um cara que defensivamente não era tão bom jogador, mas que ofensivamente é um craque, joga com as duas pernas e tudo mais. O Spinazzola se lesiona naquela Euro e a Roma contrata o Vinha para ser esse lateral esquerdo. E ele faz uma temporada inteira titular, muito boa a temporada dele. Só que o Spinazzola volta no fim da temporada e ele tem essa dificuldade na marcação que o Vinha não tinha. O que o José Mourinho faz? Muda o sistema para um 3-5-2 ou para um 3-4-3, ou como queira. Sistema de 3 zagueiros. E aí o Vinha de ala, ele não vai funcionar num time de uma liga de alto nível. A profundidade, embora ele saiba fazer, não é a principal característica dele. Ele não é tanto o cara do X1. Ele tinha lá um craque, que é o Spinazzola, que é um dos grandes caras da posição, na melhor posição para ele, e pegou um polonês de 20 anos, que é um atacante destro, e colocou para jogar na ala esquerda, que era o reserva do Spinazzola. Então, não é que o Vinha tenha sido um fracasso. Aí o Vinha vai emprestado pro Bournemouth. Joga super bem. Foi super bem no Bournemouth, inclusive ofensivamente, e tendo que jogar de ala muitas vezes, ou tendo que jogar como um meia pela esquerda, num 4-4-2 em alguns jogos. Faz gols, golaço, inclusive, gol contra time grande, gol contra Chelsea, contra Tottenham, poucos jogos. E aí, por que o Bournemouth não ficou com ele? Gente, o Bournemouth é rico pra caramba, cara. E aí contrataram um jovem, não sei se francês, não lembro o país dele, contrataram um jovem por, 25 milhões de libras. Então, assim, contrataram um cara mais promissor. A Premier League é muito rica e talvez realmente para jogar na Premier League não dê para ele, não fizesse sentido gastar 10 nele, é melhor gastar 20 num moleque que pode ser revendido amanhã ou depois. O Vinha já não tem mais idade de revenda. Pro Flamengo, é perfeito, assim, eu assim, fico feliz por ter falado isso. Falei dia 25 de novembro, até mandei pro Fred ontem, quando tava tomando uma coisa. Falei, falei isso aqui 25 de novembro, que pra mim o principal substituto do Felipe seria o Vinha. Não sei se a diretoria já tava pensando nisso ou se foi uma coincidência, mas, ninguém falava e eu falei antes que daria certo, que eu achava que daria certo, que é o que eu faria. Então agora eu não posso nunca criticar, a gente eventualmente critica uma coisa ou outra da diretoria, mas não podemos abraçar antagonismo por antagonismo. Ele foi muito caro. Depois a gente pode falar, mas o mercado do futebol está claramente inflacionado e a torcida precisa ter a paciência que o Flamengo não é irresponsável, mas tá inflacionado o mercado e 9 milhões de euros é o que ele vale. Não vai revender, não vai ganhar título. O Flamengo paga os seus caras por amortização. Né? Os caras, é operação, né? Vamos dizer que você tenha uma obra de um estádio de futebol para fazer, de um shopping center. Aí você precisa contratar um engenheiro. O engenheiro tá numa outra empresa. Aí, cara, esse é o melhor engenheiro de shopping center que tem. Esse cara tu não vai vender ele pra outra empresa depois. Tu vai contratar ele a peso de ouro, o cara vai tocar o shopping center e no final ele vai sair. Qual o lucro que ele deu? Ele te deu lucro na tua operação. Ele resolveu o problema da tua operação. Qual é o teu objetivo também? E o futebol é isso, né? É a operação. O Gabigol hoje, ele já não se pagou? Já se pagou. O Arrascaeta? Todos eles já se Bruno pagaram. Henrique? Sabe, conquistou o título pra caceta. Né? Que saiu. O Everton, exatamente. O próprio jogador se paga, né? E o Ayrton Lucas custou 7 milhões de euros. Sim. Ele vem por empréstimo, né? E aí depois o Flamengo exerce a opção de compra. Eu vou te falar, Vitor, eu não acho nem que seja muito caro não, velho. Porque um jogador bom, um jogador pronto, cara, você vai pagar 8, 9. O Andrés Pereira custava 10. Meia. Exatamente, custava 10 milhões de euros. Né? Não, sim. É mais ofensivo. Exatamente. Normalmente fica mais caro. Mas é um jogador que estava no Manchester, tá no Fulham agora, errou no Flamengo, mas é um bom jogador. É um jogador que você sabe o que esperar dele. Ele não é uma aposta. Então é caro mesmo, cara. E o Flamengo tem essa fama de bom pagador, né? E a diferença, além do erro, claro que a gente não tem nem porque trazer isso de volta para um debate, mas a diferença de tu pagar 10 na época no Andreas e pagar 10, 9 agora no Vinha, 8, né, mais metas no Vinha, é que você resolve um problema operacional ao contratar o Vinha.
O Andrés não era extremamente necessário naquela organização. Ele era um cara que entrava e saía do time. O time foi campeão mesmo sem ele, ou seja, não tinha um problema operacional ali. Então você não precisava investir os 10 milhões. Agora você só tinha um lateral esquerdo no elenco. O lateral esquerdo mais rodado da base teve a lesão, agora saiu, o clube deixou sair pro Red Bull, que era o Marcos Paulo. Então, assim, você tinha um problema sério operacional. Você estava dependendo, estava à mercê da própria sorte. Se acontece alguma coisa com a Ayrton, não tinha nem outro. Aí, se for para contratar um mediano por 3, 4, 5, você contrata um cara que é confiável. E eu acho que a principal característica que a gente pode definir o Vinha: confiável. Lateral confiável. Tanto na frente quanto atrás. Você vai poder encontrar esse cara que vai resolver um problema operacional seu, cara. Você dá o tiro de canhão e resolve. Exatamente, até porque o Flamengo, a gente fala muito isso. O Flamengo não tem que comprar jogador ali para compor o elenco. Para compor o elenco, tu tem a base, tu tem bons jogadores na base. Você tem que trazer jogador para ser titular. Ou, no mínimo, para gerar uma competitividade dentro do elenco. Eu acho que o Vinha vai ser titular. Mas se amanhã o Ayrton Lucas botar ele no banco, tem que ser mérito do Ayrton Lucas. Então, eu acho que tem que gerar essa competitividade dentro do elenco. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos de Papo Podcast. Tamo junto.